Então, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa aula de desenho mecânico, hoje, dia 3 de setembro, turma do horário EF Tarde, e nós vamos falar hoje, dando continuidade ao assunto que nós discutimos na nossa aula teórica passada, sobre os elementos que auxiliam o detalhamento técnico das vistas ortográficas, né? Então, nós vimos na aula passada algumas características referente à aplicação do corte e suas variações, tipos de corte. Vimos vista de seção, encurtamento, alguns elementos que, quando associados às vistas para a representação do componente, trazem um maior número de informações, facilitam a expressão do elemento, ou seja, eles agregam valor ao detalhamento técnico. Para nós compreendermos melhor essa aplicação, nós vamos fazer hoje uma atividade similar à nossa última aula prática. Então, se nós olharmos aqui nosso roteiro, ele é bem similar à explicação anterior, né? Nas folhas de 1 até 5, serão indicados uma série de componentes representados na vista isométrica, cuja parte das dimensões estão apresentadas diretamente no componente, ok? A determinação das demais dimensões fica a critério de cada aluno projetista de forma individual. O aluno deverá desenhar à mão livre. Aí lembrando que é permitido você usar alguns recursos, ferramentas manuais, como régua, transferidor, compasso, quem tiver. Quem não tiver pode trabalhar à mão livre, puramente. Então, o aluno deverá desenhar as vistas ortográficas necessárias de cada componente, né, a fim de representar de tal forma que todos os detalhes sejam apresentados. Então, só relembrando aquela nossa teoria. Primeiramente, quantas vistas são necessárias para o detalhamento de um componente? Todas necessárias para detalhar por completo o objeto. Então, você que escolhe lá qual é o posicionamento frontal, qual vai ser as demais vistas, uma lateral esquerda, uma lateral direita, uma superior, inferior, ok? O aluno deverá também aplicar o correto posicionamento das vistas, respeitando, né, as devidas proporções do componente e manter a uniformidade do traço. Aí entra a nova parte. Como forma de otimização, né, no detalhamento dos componentes, o aluno deverá utilizar recursos como corte e suas derivações, corte total, parcial, meio corte, né, como a gente já aprendeu, estudou, aplicar as achuras, vista de seções auxiliar, encurtamento, entre outros, a fim de realizar o completo detalhamento do componente. Lembrando que essa atividade tem caráter de reforço de aprendizado, né, não tem valor de pontuação, né, em nenhuma das vezes, é permitido o uso do software como auxílio, né, para o desenvolvimento. Então veja aqui, logo na nossa primeira peça, eu vou diminuir só um pouquinho a minha resolução aqui, logo na primeira peça nós já temos uma peça distinta da aula passada. Então se você puder observar, você vai ver que nós temos uma peça, caso eu precise ver um detalhamento maior dessa peça inicialmente, se nós olharmos lá no nosso AVA, dentro da nossa disciplina de hoje, de quinta-feira, sexta aqui, ó, corte e aplicação das vistas ortográficas, nós temos aqui tanto este documento que nós estamos apresentando agora, né, com as vistas, como também o PDF 3D de cada peça. Então, por exemplo, se eu pegar lá essa minha primeira peça, só um instante, eu posso abrir o PDF dela, 3D dela, né? Então, opções, confiar, clico aqui na tela, que é o que está disponível lá no AVA, e aí ele vai abrir a nossa pecinha aí, ó, e a gente pode manuseá-la de forma de ver como ela se estivesse na nossa mão, né? A gente movimentando ela e assim por diante. Então, veja, esse é o intuito do PDF 3D, e a partir daí, o que nós iremos fazer? Nós vamos pegar essas peças, deixa eu fechar aqui, e fazer o detalhamento delas aqui nesse papel milimetrado. A segunda peça ainda é similar à atividade passada, é uma peça que dá para a gente pensar num corte, aplicar. Lembrando, aqui vocês vão analisar qual é o melhor corte para aplicar nessa peça. Segunda peça. Terceira peça também é similar àquela que a gente fez na aula passada. Professor? Opa, pois não? Só uma dúvida, lá aquela peça que o senhor botou antes dessas duas aí, antes das Certo? Da duas, primeira. antes, essa daí, pronto, não, em cima, pronto, essa daí. Posso Pronto, fazer um legal. corte diagonal?
não Que é existe, aquelas. né? Hã? O corte, lembra que ele é alinhado com o plano? Ah, Ele tem sim. que ser alinhado com o plano. Aqui no caso, você faria um corte com desvio, né? Ó. Você faria um Uhum. corte passando pelo primeiro furo, um desvio para o segundo furo, Ah, sim. tá? Porque como eu vi que ela era simétrica, entendeu? Tipo assim, se fizesse um corte diagonal, entendeu? Meio que daria certo, mas só que não Vamos pode, né? pensar aqui, ó. Deixa eu só abrir o PDF dela novamente aqui. Só observar que para você fazer o corte diagonal, sua vista teria que ser essa, né? Ó. Tipo, sua vista Isso. frontal. E aí, se você fosse fazer uma lateral, ela não traria o correto dimensionamento da peça. Eu não teria como pegar essa medida, nem essa. O correto dessa Aham. peça, a vista frontal dela, tecnicamente, seria esse alinhamento aqui, ó. Ah, sim, entendi. Porque aqui eu pegaria tanto a medida deste ponto para este ponto, a altura dela, a distância entre os furos, que Uhum. seria a forma correta, entendeu? Aí aqui a Ah, gente faria, por exemplo, um corte com desvio. Ó. Eu viria com um plano nessa linha, traria ele aqui para o centro, né? E aí cortaria o outro e faria a representação nessa vista aqui, ó. Opa, só uhum. posicionar ela correta aqui, né? Ó, tá? Uhum. Que aí eu consigo trazer os comprimentos reais da peça. Ah, caso você adote essa vista como frontal, você teria que usar aqueles planos auxiliares, né? Que seria um plano alinhado a esse e fazer um rebatimento dela alinhado a essa face, ok? Entendi. Tranquilo. Temos aqui nossas peças, então vamos voltar aqui, ó. Terceira peça. Quarta peça, ó, veja que ela tem um detalhe bem interessante, né? Ó. Tem uma geometria bem peculiar, uma seção aqui, ó, contínua, bem longa, ou seja, a gente pode aplicar alguns recursos que nós aprendemos na aula passada aí, né? O encurtamento, por exemplo. E a sexta peça, a quinta peça. Então veja que são peças distintas, tá? Algumas se repetem, porque eu quero usar como exemplo para vocês, mas tem peças distintas. Lembrando que aquelas que a gente fez também na aula passada, prática passada, podem ser aplicadas os cortes aí a nível de aprendizado. Por que, que nós estamos comentando sobre isso? Se você olhar lá no nosso AVA também, é um ponto que nós temos que levar em consideração. Você vê aqui na apresentação da disciplina, tem o nosso plano de ensino direto aqui, como a gente pode falar, é simplificado, né? Então, se eu observar ele aqui, vejam que, opa, aumentou um pouco demais. Hoje nós estamos no dia 3, aplicação via software de cortes, né? Terça-feira faremos alguns exercícios, tirar dúvidas. Na próxima quinta teremos uma atividade avaliativa. Então vai ter uma atividade para entrega, né? Não posso falar ainda se ela é durante a aula ou se vai ter um tempo posterior à aula, mas vai ser uma atividade valendo alguma pontuação, já contemplando notas para somar lá a nossa nota final, ok? Então só ficar atento aí ao nosso cronograma, ok? Então voltando à nossa aula hoje, se vocês observarem aqui as peças, nós temos essa nossa pecinha aqui, né, ó, que nós trabalhamos a aula passada dela algumas vistas. Por exemplo, só um instante, PDF 3D. Nós temos ela aqui no nosso PDF 3D, eu vou fechar esse outro aqui, que nós não vamos usar. Opções confiar. Temos aqui nossa peça. Eu vou dar uma minimizada nela aqui, porque eu vou ativar aqui para a gente a outra tela. Só um instante, pessoal. A tela não pegou, ela vai pegar agora. Ela vai surgir aí para a gente. Pequena falha técnica aqui, mas testei tudo, mas meu microfone desativou, ela perdeu a referência. Só um instante. Instantinho.
Uma falha técnica aí. O professor, ele é operador de vídeo, ele é cabo main. À vontade. Te deixa tudo preparado para aula aqui, na hora H, ela faz isso com a gente, mas vai dar certo, é só um reconhecimento aqui. Pô, amiga, você podia contribuir aí pra gente, né? Peço só um pouquinho de paciência aí. Antigamente as fitas dos videogames não funcionavam, a gente soprava, né? Balançava. Vamos apelar a esses recursos aqui também. Será que ainda aceita esse recurso também, professor? Aí? Ô, Pivan, tá só um pouquinho baixo o som, não escutei, desculpa. Só um instante aí, pessoal. Estamos retomando aqui. Mudando os parâmetros aqui. Pronto, então vamos lá. Lembrando, aula passada que nós trabalhamos, né? As vistas dessa peça, nós fizemos aqui ó, a representação dela, usando essa aqui como a vista frontal, e fizemos uma vista lateral representando todo o elemento. Veja que nesse momento aqui, foi uma estratégia específica de desenho, no sentido de você detalhar o componente, aqui foi completo o detalhamento, só que nós usamos unicamente os recursos de vista. O que nós vamos fazer de diferente hoje? Nós vamos usar um papel normal, estou trazendo aqui só, novamente, as ferramentas, né? O esquadro, a régua, caso precise, eu vou deixar ali, um lápis ou uma lapiseira, né? Você pode trabalhar, e uma borracha. Então, por exemplo, hoje nós vamos fazer a mesma estratégia de desenho dessa peça, só que aplicando as características dessa nova peça. Ou seja, nós vamos analisar qual forma representar ela, a fim de aplicar algum dos recursos de corte, a fim de melhorar. Ou seja, o corte ele vai trazer para a gente todas as arestas ocultas à posição visível. Ou seja, por exemplo, eu particularmente, André, desenhando essa peça, eu colocaria, para aplicar uma estratégia, eu usaria esta vista aqui ó, como frontal, tá? Porque ela mostra todo o detalhamento da peça. Posteriormente, eu aplico um corte central aqui nela. Vamos aplicar aqui um corte nesse sentido, tá? E quando eu fizer o rebatimento aqui, deixa eu só configurar esse corte aqui para aparecer o material. E não quero essa peça. Pronto. Quando eu aplicar esse corte, nós vamos trazer à tona as arestas invisíveis anteriormente, né, para a gente. Ou seja, ela vai ficar visível juntamente com a região achurada. Então, nosso intuito aqui vai ser trazer
essa vista aqui como frontal. Então, fazendo isso, nós vamos aqui para o nosso papel, tá? Lembrando, dependendo da forma que nós vamos desenhar, se eu trabalho meu papel retrato, paisagem, ou de forma retrato, né? Ó. Então, isso aí fica um critério de cada um. Eu vou trabalhar na forma paisagem, lateral, porque eu vou fazer uma vista aqui e vou rebater ela para a lateral, ok? Então, vamos fazer a nossa simulação da peça aqui. Então, quando todo o desenho, veja que eu vou fazer ele apenas a mão livre, tá? Não vou usar nenhum dos recursos. Só na hora da achura ali eu vou usar um pouco a régua, só para acelerar esse processo. Mas, quando eu começo a desenhar, particularmente, né? São traços mais finos. Então, eu vou fazer aqui alguns traços a fim de trazer o alinhamento da minha peça e eu começar a trazer a geometria da mesma, né? Respeitando aí alguns alinhamentos. São traços mais finos inicialmente, né? Ó, que depois nós vamos trabalhar os traços mais espessos. Logicamente aqui eu já consigo fazer um pré-alinhamento dela e começar a traçar minhas arestas de forma escura já, né? Ó, fazendo a geometria da minha peça. Respeitando alguns alinhamentos, tá? Esse aqui ficou um pouquinho fora, mas a gente corrige. Eu vou fazendo os contornos da nossa peça. A fim de ir representando o detalhamento técnico da mesma, né? Lembrando, pessoal, nossa aula é bidirecional, viu? Qualquer dúvida, a qualquer momento, vocês podem perguntar, ok? Então, ó, observando aqui, nós já temos aqui uma caracterização externa da minha peça. Eu vou apagar essas arestas mais clarinhas daqui a pouco. Tem uma marcaçãozinha aqui que eu vou fazer em função desta minha parte aqui da peça. Ó, se observar agora, eu vou trabalhar esse círculo externo aqui do fillet, depois os dois círculos internos da peça, né? Ó, o do ressalto e o do furo. Então, trabalho arestas, linhas mais claras, apenas como orientação, trabalho, né, todos eles. Isso aqui é uma peculiaridade minha de forma de trabalho, tá? Cada um pode desenvolver aí sua técnica, seu método. Existem aulas de outros professores que indicam, orientam, né, várias outras técnicas de desenho. E aí, a partir daí eu posso começar a escurecer um pouquinho minhas linhas. Ele não ficou tão cilíndrico, né? Essa parte aqui ela matou um pouquinho, a gente pode vir com a nossa borracha e corrigir isso. Logicamente, se você tiver lá outras ferramentas, um compasso, elas vão auxiliar demais aí na sua elaboração da sua peça. Mas se você não tiver também, você consegue fazer a mão livre. Ela não ficou muito na circunferência, mas depois eu corrigi essa região aqui que ficou estranha. Fazer a parte interna. Outra parte da nossa peça. Então veja que aqui eu tenho uma região extremamente horrível aqui, né? Que eu posso corrigir. Não ficou muito bom ainda, né? Essa parte aqui também, ela ficou estranha. Hoje é um dia que está auxiliando muito, mas dá certo. Então ela vai melhorando, ela vai tomando uma geometria aí, tá? Depois eu corrigir essas outras extremidades, eu quero trabalhar o papel fixo. Tá? Ou seja, eu tendo essa geometria na minha peça, eu vou apagar só algumas arestas aqui que estão a mais aqui, que eu tinha usado como referência. Neste momento, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o corte nessa minha peça, para cá, trazendo
um corte total ao centro dela. Então, eu vou fazer uma linha de corte aqui, ó, um traço maior, traço menor. Esta linha de corte, ela passa pelo centro da nossa peça. Vou fazer a indicação aqui, ó, da seta representando a direção da minha peça. Eu estou fazendo uma seta um pouquinho maior para vocês poderem visualizar aí, né, pela tela. Então, aqui eu tenho uma setinha representando o sentido do meu corte. Esse meu corte, ele vai ser um corte de A até A. Ah, precisa ser sempre A? Não, você vai alterando conforme o seu trabalho. Pode ser B, C, mas associado a letras, tá? A partir do momento que eu vi essa peça aqui, esse corte aplicado, eu vou rebater a minha peça para cá. Ou seja, respeitando ainda as questões de largura dela, né, ó, as vistas elas mantêm, né, o dimensionamento da minha peça. Eu vou começar a traçar aqui a geometria aparente da minha peça. Então eu vou trabalhar traços mais estreitos agora, né, mais leves, a fim de ir detalhando, ó. Então essa altura aqui ela está por aqui, essa minha altura aqui está por aqui, essa parte externa do meu círculo está por aqui, desse aqui. Esse aqui é o meu corte furo central, né, ó. Então vou subir ele aqui, ó. Esse outro também, né? Tem o fechamento da minha peça aqui. A gente vai já reforçar isso. E eu tenho meu furo central aqui, ó, que é a mesma linha, ou seja, esse furo central ele cruza a nossa peça por inteiro aqui, ó. Ok? Então veja que a gente já tem mais ou menos o esboço dessa nossa geometria. O que eu vou fazer agora? Apenas trazer à tona as geometrias reais da minha peça. Então, essa minha medida vem de fora a fora, parte externa. Aqui eu vou ter meu fillet, que eu acabei não fazendo, ó, né? Ele sobe essa inclinação aqui da minha peça. Ela vem aqui também, ó. Que é a região de dentro da peça. Temos nosso fillet aqui. Subir a geometria da minha peça. Aqui eu fecho a peça, né? Estamos fazendo a geometria. Temos aqui o furo central dela que se torna aparente, né? Porque nós aplicamos um corte, então esse furo central ele se torna visível. Todas as demais arestas que eu não vou usar, eu vou apagar agora, ó. Então essa aresta aqui de dentro nós não temos, né, ó. Vou apagar também essa de chamada aqui, ó, que eu fiz apenas como referência da peça. Legal. E aqui nós temos a geometria lateral da nossa peça. Lembrando que essa aqui é a nossa vista frontal, né, ó. Aqui é a nossa vista frontal. Aqui vai ser o quê? Corte, né, ó. Então eu vou ter aqui um corte de A até A. Então essa aqui é a minha região aqui. Vou botar um pontinho aqui só para fazer a separação para vocês. Então corte de A a A. Está completo o meu corte? Ainda não. Eu tenho que me preocupar com a achura, né? Então veja, lembra que a achura são linhas inclinadas a 45 graus, elas têm uma geometria um pouco mais estreita, né? Menor, grossura, espessura em relação à lateral, então eu vou fazer minha achura aqui, ó. Então a achura, lembrando também que ela deve seguir um alinhamento completo da peça. Então desse lado aqui, ó, eu já começo a fazer a minha achura. Posso trabalhar também outros elementos, né? Que auxiliam aí, por exemplo, vou colocar uma régua aqui, ó. Fazer o alinhamento da minha achura aqui, ficou de canhoto mesmo, mas a gente vai fazendo aqui, ó. Né? Avança um pouquinho. Eu posso fazer de forma mais homogênea aqui minha achura. Tá? São apenas técnicas de desenho aí. Ah, professor, não tem um esquadro, não tem problema. Você vai fazer isso, então, de forma manual, como eu comecei a fazer no início. Lembrando, respeitando todas as normativas, né? Ó, a achura aqui, ela é simétrica em toda a peça. Ou seja, toda a peça eu tenho o mesmo detalhamento, né? Da minha achura.
Só corrigir uns aqui que ficaram um pouquinho curtos. Pronto, daí que passou aqui, a gente usa a nossa borracha. Então, ou seja, dessa forma aqui, ó, nós temos representado a vista frontal da nossa peça, ok? E a vista da mesma em corte. Observe que em relação à aula passada, praticamente são as mesmas vistas. O que diferencia agora? Tudo que era oculto na outra se tornou visível nessa. Consequentemente, se você fizer uma análise rápida aqui, você vai ver que esta forma hoje representada aqui por meio do corte, ela traz mais informações do que essa representada apenas pelas vistas. Ou seja, isso mostra para a gente que o corte ele vem de forma a auxiliar no detalhamento das informações. Então você vai buscar lá esse detalhamento a fim de facilitar o seu desenvolvimento. Tranquilo? Sobre isso, como a gente pode fazer uma verificação, né, do nosso resultado? Vou deixar ele aqui por enquanto. Aqui. Vou só trocar aqui os nossos... E vou entrar aqui com a tela do nosso colega, né, nosso melhor amigo, o SolidWorks. Então, dentro do SolidWorks, por exemplo, eu posso abrir aqui a nossa pecinha. Pessoal, para eu fazer essa demonstração, eu vou usar uma ferramenta do software, que é a parte do desenho técnico, que nós não aprendemos ainda, tá? Mas fiquem tranquilos, ela não é cobrada agora, nós vamos aprender mais para frente. O que seria agora que nós vamos fazer? Eu vou usar aqui, ó, Workbench de desenho técnico, tá? Não se assuste, não precise ficar preocupado. Essa questão vocês vão aprender mais para frente. Eu vou usar apenas o recurso para facilitar a visualização. Então, por exemplo, toda vez que eu vou abrir esse Workbench aqui de desenho técnico, eu uso o papel. Então, o papel aqui, geralmente a gente trabalha com papel A4. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, na Anzimetric, um modelo de A4, na ISO eu tenho outro modelo de A4, na DIN eu tenho outro modelo de A4. Particularmente, nós já temos alguns já definidos na nossa disciplina. Por exemplo, eu tenho um A4 aqui, tanto em paisagem quanto em retrato. Opa, desculpa aqui, paisagem ou retrato, tá? Na geometria da nossa peça, a paisagem é o recomendado, por causa que eu trabalhei a paisagem já, né, o desenho deitado. Então, eu vou dar um ok, ele abre aqui a nossa folha. Não precisa se preocupar, isso aqui a gente vai aprender depois, como fazer, carimbo da folha, esses detalhes. Isso aqui tem o tamanho de uma folha A4. A partir do momento que eu tenho minha folha, eu preciso fazer a configuração aqui que eu não tinha feito antes. Botão direito aqui na folha. Um instante. Propriedades. Ele está para terceiro diedro, nós trabalhamos no primeiro. Pronto. Eu posso vir aqui na lateral, tem paleta de vistas. Vou abrir a nossa pecinha aqui, ó, é a peça 3A. Né, que é da nossa geometria, e aí eu vou usar a estratégia que nós fizemos no nosso desenho aqui apresentado, ou seja, aqui ele fala qual é a frontal, superior, direita, isso aqui ele associou em função dos planos que nós escolhemos a nossa peça, não obrigatoriamente a frontal é a vista frontal, a superior é a vista superior, ou a direita é a vista direita, tá? Eu vou pegar então essa da direita aqui, ó, como vista frontal. Veja que quando eu colocar aqui, soltar ele e arrastar para o lado, ele já começa a gerar as outras vistas para mim, né? Como eu não quero essas vistas, eu vou só dar um ok aqui para encerrar, eu quero apenas essa vista. Veja que ela está pequena no papel, então quando eu clico nela, ele abre aqui, ó, Project Manager, que a gente chama, né, a descrição do elemento. Eu posso trabalhar aqui uma escala, por exemplo, se eu colocar uma escala 1:1, ela vai ficar muito grande aí no meu papel. Então, vou usar uma escala de 1:2. Legal. Posso aplicar material aqui, posso fazer várias coisas. Nós vamos trabalhar aqui com sempre as arestas visíveis, tá? Sem ser material. Vou tirar esse central aqui, que é um recurso que eu não uso. Beleza. A partir daí, nós vamos... É a mesma vista frontal que nós utilizamos no nosso desenho, correto? Então, o que nós vamos aplicar agora? Um corte. Então, eu venho aqui em exibição de layout, vista de seção de corte, né? Veja que ele pode ser vertical, horizontal, inclinado, com desvio, tá? No nosso caso, ele é um corte vertical. Então, eu vou posicioná-lo no centro da nossa peça. Veja que minhas setinhas estão num sentido, eu quero no outro. Eu venho aqui e inverto, ó.
inverter, elas inverteram, já gerou a geometria para a gente. Clico aqui, ele escreveu aqui seção AA, eu vou mudar aqui, ó, apenas para corte, né, ó. Opa. Tá invertido aqui meu teclado. Corte de A até A. Eu não obrigatoriamente preciso expressar a escala. Então fica aqui, ó, nosso corte de A até A. Né, ó. Então a gente consegue observar aqui já a geometria da nossa peça. Vamos lá. É um pouquinho lento aí o sistema, mas ele vai. Né, ó. Então nós temos representado aqui, se a gente observar, o mesmo que nós fizemos no papel. Como assim? Opa. Minha transição ficou menor. Só trazer ele para cá. Ah, eu minimizei a peça. Foi mal, pessoal. Só um instante. Hoje nós estamos com alguns erros aí na execução dos nossos elementos, né? Pronto. Eu tinha trazido ela para isso. Eu quero uma janela. Apenas essa. Ok. Vou minimizar aqui. Ele está dividindo em duas telas. Só um instante. Pronto. Só ajustando a tela aqui. Por que eu estou fazendo isso? Só para a gente poder abrir aqui a nossa outra tela. Vou só ajustar mais um pouquinho ela aqui. Ok. E aí nós conseguimos abrir aí a nossa outra tela. Então se a gente observar aqui o nosso papel, deixa de frente para vocês aí, ó. Então veja que a representação que nós fizemos no papel, ela é a mesma conforme o software demonstra para a gente, né? Ou seja, se você observar aqui no software, você vai ver a vista frontal, são as mesmas geometrias e arestas apresentadas aqui, a linha de corte, a indicação do corte e a representação da peça. Mesma coisa que nós temos. A região de Ashura, aqui. Essa região de Ashura, eu posso dar uma editada nela aqui, se eu achar que ela está fraca, já a gente mostra para vocês, mas eu quero que vocês vejam que as imagens são as mesmas, né? Ou seja, a representação técnica que nós fazemos à mão livre, ela é similar, ela é igual à representação que nós fazemos no software, tá? A normativa, ela é a mesma para todo mundo. Então, quando a gente volta aqui para o software, né, ó, o nosso intuito aqui, o que que é? Vou ativar só as janelinhas aqui para a gente poder observar. Aqui, ó, eu posso mudar a minha Ashura, né? Eu posso mudar a escala dela, deixar ela mais densa ou menos densa aí, ó, né? Deixar um ok aqui. Esse é o único corte que eu posso aplicar nessa peça? Não, poderia aplicar diversos outros cortes, né? Outras características. Na aula passada a gente viu lá o meio corte, corte de seção, ou seja, isso aí caracteriza de cada componente, em função de cada peça, ok? A partir disso, nós voltamos lá para a nossa apresentação aqui, ó, da aula, né? E aí vai ficar como atividade para vocês trabalharem justamente o desenvolvimento desta nova atividade. Lembrando que ela já está toda disponível lá dentro do AVA. Então, se você for lá no nosso AVA, corte aplicado às vistas, né? Nós temos essa nossa aula representada e temos também o PDF 3D de todos os elementos que estão dispostos, para que você faça a realidade aumentada ali, como se ele estivesse na sua mão para a visualização, ok? Sobre a aula de hoje, alguma dúvida, pessoal? Algum posicionamento? Não, professor, tá tranquilo. Legal. Por favor, coloquem o nome de vocês aí no nosso chat.
Legal, tá tranquilo. Então, qual que é o intuito de vocês agora? Nós temos aí praticamente quase que 1 hora de aula ainda, 55 minutos de aula. Usem esse tempo com responsabilidade. Eu expliquei a atividade para vocês. Comecem a desenvolver a mesma. Ah, professor, eu não tenho como imprimir. Não tem problema, você consegue abrir esse PDF no seu celular e pegar um papel lá qualquer, como a gente fez aqui, um A4, e desenvolver o seu desenho, né? Começar a trabalhar o seu elemento. Ah, eu tenho um pouco de papel aqui. Use os dois lados, faça um pouquinho menor para caber 2 imagens. Não encontrem dificuldades. Vocês são engenheiros, vocês são as pessoas responsáveis pela solução. Ok? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Algum posicionamento? Enquanto os colegas colocam os nomes das pessoas. Está todo mundo calado assim, é porque estão usufruindo dos detalhes do SolidWorks, né? De tudo que o SolidWorks proporciona. Acho que é por isso que está todo mundo calado aí. Ivan, eu entendi um pouco você falar do SolidWorks. Não sei porque o seu áudio ele é um pouco baixo para mim. Eu já estou no meu máximo de volume aqui, mas eu não consigo lhe escutar corretamente, ó. Professor, e aqui eu escuto cortando, né? Sua voz vem cortando aqui para o meu. Ah, pronto. Melhorou. Sua voz vem cortando, certo? Mas está me ouvindo bem? Tranquilo. Uma colega nossa conseguiu a instalação do software, os demais. Pessoal, então vamos aproveitar o nosso tempo aí com eficiência, aproveitar esse resto de aula. Se nós tivéssemos presencial lá na nossa sala C34 hoje, nós começaríamos a desenvolver isso aqui à mão, ainda na sala, e usaremos o software ali para validar os nossos desenhos, ok? Professor, Opa, boa tarde, turma. Professor, por favor, mostre-nos onde fica aquela aba no SolidWorks que tem o tutorial, que mostra a peça. Vamos lá. Vou só fechar aqui, ó, esse que eu estou fazendo agora. Perfeito. Fechar esse aqui também. Aqui na tela do SolidWorks, aqui em cima, ó, tem uma interrogaçãozinha, como se fosse a ajuda. Do lado dela tem uma setinha. Você clicando na setinha, vai abrir essa janelinha aí, ó. O terceiro item tá Tutorial SolidWorks. Esse tutorial, quando você clica, ele vai sumir da minha tela, mas eu vou puxar para cá, tá? É porque essa não é a minha tela principal que está passando para vocês. Eu vou puxar ela para cá. Ele abre na tela principal. Então ele abre o software aqui, ó, né? E na lateral ele já abre o tutorial. Vou deixar ele nessa altura, senão minha cabeça grande vai ficar cortando aqui, né? Ó. Aí, beleza. A partir daí, eles dois abertos juntos, ele já abre, já tem um link entre os dois. Então ele vai lá, ó, tutorial, introdução, né? Como a gente tinha falado, ó, introdução SolidWorks, próximo parte, clique em novo, né? Onde está o novo? Olha lá ele piscando novo na tela, né? Ó, lá em cima. Clique em novo. Nós já configuramos lá ele para milímetro grama segundo. Caso você não tenha configurado e passou despercebido, ele vai pedir para clicar em PS em OK. Caso você tenha passado despercebido, você pode mudar ele aqui embaixo, ó, no rodapé. Vou subir um pouquinho aqui, ó, só para vocês visualizarem. Aqui embaixo, ó, praticamente onde minha mão está apontando aqui, ó. Opa, para o outro lado. Estou fora da tela. Não dá para fazer essa brincadeira. Aqui, ó, se você clicar, tem aqui, ó, metro, quilograma, segundo, centímetro, grama, segundo. O nosso é milímetro, grama, segundo, ó. Você consegue deixar ele aqui, ó, e ele fica padrão, tá? E aí você vai dando continuidade, né, ó, próxima etapa. Clique em esboço, o círculo. Onde está o círculo? Ó lá, ele muda a tela e pisca pra gente lá o círculo, ó. Tá vendo o círculo piscando lá? Onde está o novo? Ele muda a tela e mostra o novo. Então fica aqui nesse cantinho, ó, onde tem a setinha aqui, ó, tem uma interrogaçãozinha, do lado a setinha, tutorial SolidWorks. Tranquilo? Certo, professor, obrigado. Beleza, Alexandre, tranquilo. Lembrando, pessoal, que essas aulas, elas estão gravadas. Caso vocês tenham alguma dúvida, a qualquer momento vocês podem recorrer lá. Dentro do AVA, todas as aulas, ó, se a gente voltar aqui nessa aula de quarta-feira, nós temos aqui o vídeo dela, ó. Eu coloquei até o da outra turma da manhã,
porque no dia lá o nosso ele deu uma pequena falhazinha na gravação, teve um momento que não ficou bacana, aí eu coloquei da outra turma lá, que é o mesmo assunto, aí dá para vocês tirarem a dúvida lá também. Mas você consegue ver a gravação das aulas, ver tudo lá, passo a passo do que foi feito, né? Ó. Só diminuir o som aqui, senão vai estourar. Então você consegue ver aí nossa aula, assistir ó, tudo que foi feito, toda a transição, conforme nós fizemos aqui. Ok? Tranquilo? Pessoal, mais alguma consideração? Trabalhem. Por mim está tranquilo. Beleza, Ivan, maravilha. Pessoal, trabalhem com atenção, vamos lá, se dediquem. A nossa disciplina ela precisa de um pouco de prática, ok? Agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida, estamos à disposição nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo do Infor Online ou nossos grupos de WhatsApp, ok? Forte abraço, até terça-feira. Bom feriado, bom fim de semana a todos. Vamos aí, professor André. Obrigado, um abraço.